Boa noite, pessoal. Quem já está chegando por aqui, só me dá um ok se vocês estão me vendo, ouvindo, né? Mais ouvindo, vendo, acho que vocês estão, né? Se vocês estão escutando bem, se o áudio tá ok aí para vocês, por favor. Boa noite, Vitor. Boa noite, João. Obrigado, João. Ótimo. Obrigado. Pessoal, como vocês sabem, eu gosto de ser pontual porque a gente tem outras atividades para fazer. Obrigado. Eu não sei como é que tá o nome aqui. Silva Jair, deve ser Jair, né? Obrigado por estar falando aqui. Joia. Ah, no máximo uma meia horinha aqui pra gente conversar um pouco, pra gente bater um papo. Depois, como eu começo a canalizar, às vezes eu falo rápido demais, tem gente que reclama. Então, assim, verifica a tua conexão da internet, tá? Se começar a dar algum problema, porque vai ficar gravado aqui, então depois vocês voltem lá e vocês vão poder rever, porque a gente começa a trabalhar, eu não posso ficar tão tecnicamente aqui nesses contextos, por isso que eu só verifico aqui se está tudo ok e vou embora. Para quem não fez a meditação de ontem, né? A meditação de ontem ela foi uma abertura desse trabalho que a gente vai fazer até domingo. Ontem lá eu expliquei, vou explicar de novo aqui, porque talvez alguns de vocês não participaram lá. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui, eu coloco esse nome de mega oportunidade, não é pela questão comercial, tá? Ele é justamente porque as estruturas que estão sendo sustentadas nessa movimentação, nós estamos saindo aqui, né, no Brasil, né, de, de inverno para primavera, então essa mudança ela traz muitas agitações, posicionamentos energéticos significativos. E aí, quando a gente não está atento, então a gente acaba tendo alguns atropelos no meio desse processo. Então, também estamos nesse movimento aqui. E junto com tudo isso, o que nós estamos ativando, né, já há alguns dias, né, nessa nova atualização do Raceia, então eu estou aproveitando esse momento. E a gente usa o que? O TEAC e o Raceia para fazer todo esse movimento, toda essa movimentação. Então por isso que tem uma coisa atrelada à outra, tá? Então a ideia é que nesses dias, para aqueles que quiserem, tenham aí as suas experiências e potencializem. Para quem já está fazendo, potencializa mais. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, né? Para quem chega, ontem tinha gente que pela primeira vez estava participando de uma meditação, né? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Sérgio Oliveira, dentro dessa estrutura de simulação, represento uma estrutura Voronandek, né, que depois vocês pesquisam, já falei bastante sobre isso. Nessa proposta de trabalhar essa energia Voronandek, que para mim não significa nada, não representa nada, não sou melhor nem pior do que ninguém, simplesmente estou aqui atuando justamente para fazer o quê? Para oportunizar para aqueles que quiserem, seja qual raça, qual projeto for, sumir dessa simulação, entendeu? Sair desse jogo, dessa bagunça toda. Infelizmente, nós tivemos muitas pessoas que vieram antes, com propostas até mesmo de alguns poucos trabalhos sérios, mas acabou piorando, acabou confundindo, né? Então eu falei ontem lá e reafirmo aqui, né? Ninguém que veio antes se libertou, só aprisionou. Construíram bolhas e mais bolhas e acabou deixando aí a galera mais e mais aprisionada ainda dentro das simulações. Estamos aqui apenas em uma, mas eu opero em outras também. Mas aqui nessa que a gente está conversando hoje, todo mundo que veio antes deu errado e o pessoal abandonou o projeto. Lá na ativação de ontem eu falei daquela série Travelers, o penúltimo e último episódio da temporada 3. É importante, se vocês quiserem assistir lá, depois vocês assistam, porque vale a pena sobre isso que eu estou falando, do abandono mesmo dos mentores, esse povo aí que a galera fala aí, né? Dos mestres ascensionados, os mestres blá 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 blá. Então tem lá uma ilustração. E hoje a conversa nossa aqui um pouco nessa sequência
São 3 lives que eu vou fazer, tem a de hoje, amanhã e depois domingo, termina domingo. A de hoje nós vamos falar um pouco sobre corpo astral, né? Essa mentira, eu vou chamar de mentira, dessa ilusão que deixou a galera bugada aqui e até hoje deixa, né? O que eu tenho de pessoas que eu atendi que chegaram sem, tipo, como assim não precisa ter corpo astral? A vida toda ensinaram que tem que ativar os corpos, desdobrar e tal. Eu falei, olha, realmente, enquanto nós não tínhamos a possibilidade de fazer essa ativação do jeito que nós estamos fazendo, eu também falava isso. Porque eu não podia ferir aquilo que estava acontecendo enquanto eu não tinha estrutura para sustentar. Dentro da simulação, nós temos a estrutura chamada Canius BR8, que é por ali que a gente faz todo o filtro, enquanto algumas outras estruturas usavam e usam ainda um lugar chamado cúpula de cristal. Foge desse negócio, tá? Essas cúpulas, foge das cúpulas, foge dos protocolos. Aviso e recado dado em alto e bom tom. Foge de protocolos e foge de tal de cúpula de cristal. Isso é uma desgraça. Eu nem sei se podia falar essa palavra aqui no Instagram. Mas enfim, talvez até bloqueie o vídeo. Então o que acontece? Agora nós temos um outro caminho, que é essa estrutura da Canis BR8. Né, o pessoal que está usando sabe, não estou falando aqui, sabe do trabalho já, quem já fez ali, né? E agora a questão do Raceia, né? O trabalho do Raceia. Eu estou vendo que o pessoal está interagindo aqui. João, obrigado por responder aí, tá? Porque eu não vou ficar olhando aqui hoje não, tá? Não vou ficar olhando o chat não. Então o João Pedro vai cuidando para mim aí. Obrigado, João. Então o que acontece? Quando a gente fala de corpo astral, a gente precisa entender o princípio dos processos. Imagina assim, para quem ainda não sabe, né? Você tem uma ciência dentro de uma consciência, ou seja, você é uma consciência que tem ciência de processos. Quando você é capturado, quando você é escravizado, por quê? Porque você, dentro da sua ciência, você não imagina que existam ainda pessoas lutando pelo poder dentro de simulações como essa, simplesmente para drenar energia e manter a própria simulação funcionando, manter a própria simulação ativa. Então você não imagina isso, você simplesmente tem o quê? Vamos supor, as pessoas que já estão acessando lá o Donho, que a gente tem lá do Hase, que é esse ambiente seguro, né, que a gente está trabalhando com ele. Então imagine que você está numa estrutura nesse nível que foge a todos os padrões. Ai, que dimensão é? Ai, qual frequência é? Ah, mas qual raça é? Não existe nada disso. Simplesmente é e ponto. Não tem essa classificação, essa categorização igual a gente está acostumado. Todas essas classificações e categorizações só aprisionaram. Então o Donho é uma das estruturas que nós administramos e essa foi aberta, é a primeira que foi aberta para as pessoas trabalharem, para quem já conseguiu sair dessa loucura toda. Então nós temos algumas poucas pessoas, mas temos algumas que estão já atuando lá. Então quando você vibra nessa frequência, que está fora de tudo isso, e de repente você vem porque você quer experimentar, só isso, você quer experimentar as possibilidades de simulação. Você não vem pleno, você não vem total, você vem fractal aqui dentro. E quando você chega, você vem com toda a sua potência. Um fractal, gente, presta atenção, um fractal ele tem toda a potência da consciência inteira. Ok? Isso é até a genética, até a ciência que faz isso. Você pega uma célula e a partir de uma célula você reorganiza todo um sistema de DNA, inclusive RNA. Então, quando você vem pleno. E assim, a partir do momento que você vem, que você entra com toda a sua boa vontade, com toda a sua benevolência, simplesmente por quê? Porque eu quero experimentar. É só experimentar. É só experimentar. E aí você se depara com a dualidade criada, e aí alguns projetos, algumas pessoas, eles ficam falando de porcentagens disso mais aquilo, que em determinadas estruturas foram feitas. Gente, isso dentro da simulação. Cada um programa do jeito que quer. Então, quando nós chegamos aqui e chegamos neutros, tá? Vou colocar nós, para me incluir aí. Chegamos neutros e simplesmente nós entendemos como funciona isso aqui dentro, nós queremos lutar para libertar. Primeiro a gente sai e depois leva com a gente quem puder. Só que a gente não consegue. Por quê? Quando você chega pleno, mas quando você entra automaticamente dentro da proposta da simulação você é hackeado e capturado. Aí começam as clonagens e tudo mais. Aí vem aquelas conversas de que você vai para outras dimensões, você tem 144 fractais, olha aquela conversa toda besta lá. Isso não, na verdade é infundamentado. Isso não tem limite para isso, né?
E aí você fica preso aqui, não sabe como sair. Então o que a gente está fazendo hoje, nesse movimento aqui, é abrindo essa porta dessa saída. E a primeira estrutura, eu vou falar depois de simulação e vou falar de extração também, e hoje é sobre o corpo astral. A primeira possibilidade de aprisionamento, quando você vem pleno, porque você entra aqui, você não tem corpo astral, não tem essa palhaçada nenhuma. Não tem. Você não precisa disso para se comunicar extrafisicamente. Você é pleno, tá? Plena. Quando você chega e começa a operar, a primeira coisa que te chipam, implantes e chips, implante, chip, a primeira coisa que faz é botar um implante disso aí. E aí você começa já, você é monitorado para onde quer que você vá. É como se você tivesse literalmente um rastreamento, igual a gente tem com o telefone celular aqui hoje, né? Para onde você vai, eles sabem que você está indo, enfim, não tem como se esconder. Então é essa mesma coisa. E aí, quando você tem essa proposta de corpo astral, dessas estruturas, né, todas nocivas, né? Você fica preso. E você fica aí nesse ciclo. Você vai e vem, vai e vem, vai e vem. E é por meio desse ciclo que eles criam as encarnações holográficas. Por isso que eu falo para o pessoal que trabalha com regressão, para com isso. Reavalia isso. Vê se realmente faz sentido você voltar lá numa linha temporal e ativar aquele negócio de novo. Ah, mas as pessoas querem, elas pagam, elas estão ansiosas para isso. Gente, o que vai mudar na sua cabeça saber de uma coisa que holograficamente foi implementada na tua linha temporal para que você realmente fique preso naquilo? Entendeu? Para de fazer esse negócio. Então, quando você entra nessa jogada, tudo isso está acontecendo. Tudo isso está acontecendo. Aí eu falo para você assim, precisa disso? Precisa ter tudo isso sendo que você é pleno, plena? Precisa de tudo isso? Não precisa. Toda essa conversa, já falei várias vezes, ó, digita aí www.avona.com.br, pergunta lá pro Google, pro ChatGPT, para quem você quiser, qual é a coordenada lá para chegar até lá. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Você vai ficar vagando aí, entendeu? Então, presta atenção no que eu estou falando aqui. Todos esses desdobramentos, toda essa estrutura, quando você sai dessa estrutura consciencial, que não tem nada a ver com esse aprisionamento aqui, que aí sim temos outras experiências, né? Para quem já está avançando nisso, sabe do que eu estou falando, você tem outras estruturas de libertação que você fala, caramba, mas então quer dizer que tudo isso é balela? Tudo isso é balela. Então eu sou o primeiro, acho que eu sou o primeiro, talvez o único a falar isso abertamente, assim, dando minha cara a tapa. Porque eu sei do que eu estou falando aqui. E sei também que isso é para poucos. Então, nesse movimento que a gente está fazendo, de você entender que fala, cara, então eu não preciso disso? Não, não preciso de corpo astral. Por quê? Porque é uma programação de aprisionamento aqui, dessa realidade, em comum união com as outras. Aí você fala, Sérgio, mas quem está fazendo essa desgrama funcionar? E aí você pega tudo isso aí que vocês estão falando, tudo. Eles usam os nomes de raças e usam o nome de projetos. Eu tenho muitas pessoas que pararam de falar comigo, que não tem mais... depois daquele negócio que eu fiz aqui, já expliquei, vou explicar de novo. Eu parei de seguir, gente, aqui no Instagram. Ai, mas o Sérgio não me segue mais, não gosta do que eu falo. Não, não é isso. Porque algumas pessoas estavam atrelando o fato de o Sérgio seguir tal pessoa, ele concorda com o que a pessoa fala. Então eu tirei todos. Eu e o João ficamos aqui um dia lá, fomos seguindo ali o jeito que o Instagram deixou, para não seguir ninguém. Por quê? Porque a gente não está seguindo. E é porque a gente está desenvolvendo uma linha aqui. Então, por isso que eu falo. Então, todos os outros projetos, todos, enquanto quem conduz os projetos, né, que está no pano de fundo ali, todos eles têm um rabo preso. Todos têm um rabo preso, porque se não tivesse, gente, não estávamos na situação que a gente está. Será que é difícil de entender um negócio desse? Eu falo assim, tem gente que canaliza todo dia, parece que sim, tem uma frequência aberta, um portal, dizendo assim, ó, vai dar certo, hein? Vocês estão sendo purificados, vocês estão sendo calibrados, vocês estão, olha, estão, como que fala? Correções genéticas, acontecendo correções genéticas, e vocês estão indo, e olha, a salvação está chegando. Pô, até quando? Faz quantos anos que se canaliza isso e não acontece nada? E será que não é estranho isso? Será que ninguém está atento a isso? Então, todos esses desdobramentos, quem faz isso? Todas essas raças que todo mundo fala, nossa, eu sou da raça X, eu sou da raça Y. Entendeu? Então, dentro da simulação,
Até mesmo o apoio que a gente tem aqui dentro, que tem essa estrutura de canopos, né, eu nem falo mais. Nem falo mais, nem uso mais isso. Por quê? Porque o caminho é outro, a rota é outra. Liga a seta para a direita, vira e vai, muda, esquece tudo. Tá? Esquece tudo. Então todos esses projetos aqui dentro, eles foram praticamente contaminados. E aqui eu vou falar a real para vocês. Então essa ideia do corpo astral que você vai ter lá, eu vou falar diferente, mas vocês vão saber do que eu estou falando, tá? Deixa eu ver como que eu vou falar. É que eu precisava falar um jeito diferente para não ficar tão na cara aqui. Não, vou falar o nome, o Messias. Vou falar Messias que é mais fácil. O projeto do tal do Messias, que tá aí, que todo mundo paga pau pro cara, é um dos piores que existem. É o mais aprisionador que tem. E tem gente que canaliza o cara, que canaliza Sananda, canaliza... Meu, não adianta de nada. O que mudou no planeta? Só piora. Só piora. Então, esses projetos todos estão atrelados a isso. Então, quando a gente fala dessa ideia de corpo astral, dessa frequência, e lógico, eu falo corpo astral porque depois dele tem uma sequência, né? Uma sequência. E as chaves, os mantras, todos de aprisionamento. Você fica ali, você vibra, porque eu fiz tudo aquilo, tá? Eu acho que eu experimentei até mesmo... eu não lembro se o 21º chama-se Alvonal, que é o nome que deram aqui, essa frequência. E é tudo aprisionamento. Eu usei essa frequência várias vezes, até que um dia, né, quando eu parei de fazer, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. E aquilo se desfaz assim. Quando a gente estava finalizando as adequações aqui, porque eu queria saber até onde isso ia ser funcional. E aí você fala, cara, não precisa de nada disso. Aí o pessoal que está no TEAC sabe que não precisa. Sabe que não precisa. Lá no TEAC eu ainda tenho algumas falas, porque quando eu gravei, a gente estava nesse período de transição, tem algumas falas lá nas ativações que ainda tem isso, mas quando você faz a ativação que você entra, né, esquece as falas, só entra, né, de corpo aberto ali e vai para você ver o que acontece. Quebra tudo isso aí, tá? Então não precisa de corpo astral. Aí o jogo é tão injusto, o que acontece? Você tem o corpo astral e aí à noite, né, eu ensino isso já faz alguns anos, gente, e eu não podia falar o porquê eu ensinava, né, qual era o motivo. Eu falava, olha, quando você for dormir, dê uma autorização barra ordem para as suas equipes, façam contato com as suas equipes, para que vocês tenham ali a proteção do corpo físico e do corpo astral de vocês. Por quê? Porque quando você sai do seu corpo físico, o teu corpo astral é terra de ninguém. E aí, dependendo da sua caminhada aqui, eles levam você para os templos etéricos. Aí você fica preso lá achando que está arrasando e não sai dali também. Não acontece nada ali. Tem, né, um holograma de Santa Esmeralda, que fizeram Santa Esmeralda um hospital, né, resumiram Santa Esmeralda num hospital, numa escola acadêmica ali bem, bem, bem simples também. E a pessoa fica presa aí. Ou então ela era sugada energeticamente, que aí vinham os pesadelos, vinham os apelos, né, sexuais, né, que tinham ali das pessoas que passavam problemas absurdos por conta disso, passam ainda, né? Então fica preso nisso. E aí quando você volta é tão desonesto que quando você volta você traz aquilo para o teu corpo físico. E às vezes não é naquele primeiro momento que você sente isso, não é naquele primeiro momento que você vai ser, como eu posso dizer, que você vai ser capturado naquela frequência, né? Que você vai estar aprisionado ali. Isso vai acontecendo aos poucos, né? E aí, de repente, vem um problemaço lá na frente que você fala, caramba, como que eu deixei passar um negócio desse? Como que isso pode acontecer comigo e tal? E, na verdade, não é que como, é por quê? Porque lá no plano astral é assim que funciona. Então, esse primeiro momento que eu trouxe essas informações de proteção, e sempre passava, né, o Adurishi Hamadashi, o Om Portesh, sempre, para a galera que já estava mais fortalecida com os Exus, ó, já chama os teus Exus aí, bota eles, né, no pé da tua cama aí, para que você tenha essa proteção. Isso era um passo muito importante, isso é super legal de fazer assim. Agora, poucas pessoas conseguem, poucas pessoas conseguiram, né? E justamente porque não tinha força suficiente, né? Eu viro e mexe, socorro alguém aí, perdido aí, que está fazendo e não consegue sustentar. Vira e mexe eu faço isso, até hoje. Então, quando a gente vem agora com essa ideia de que, cara, não tem corpo astral. Tá, mas você tem corpo astral, né? A maioria das pessoas tem, eu não tenho.
A maioria das pessoas tem corpo astral. O que acontece com o tal do corpo astral? Se ele é uma ferramenta de aprisionamento aqui, abandona. Abandona. As pessoas que acreditam nisso, nessa ideia do corpo astral ainda, a pergunta é, o que acontece quando você desencarna? Você vira corpo astral? Você assume aquilo lá e fica lá até assumir de novo a matriz biológica? Entendeu? Então, quando você entra nessa frequência, nesse looping, né, você precisa fazer essas perguntas agora. Né? Acredito que as pessoas que chegam aqui no meu canal são pessoas maduras, né, que a gente pode falar sobre isso. Então faz essa pergunta. Por quê? Não precisa disso, cara. Não precisa disso. Você não precisa desse mecanismo de aprisionamento. Lá, quando a gente chega lá no TEAC e faz aquela ativação 0.0, né, que para mim é uma das mais complexas que tem ali, você desconecta, você despluga tudo. É como se você estivesse no filme Matrix, naquela cena lá do Matrix 1, né? Quando o menino lá, ele é desplugado todinho, né? E acorda assustado ali. É mais ou menos aquilo. Então a gente precisa preparar para fazer. O TEAC, ele é a única ferramenta que eu tenho que você pode fazer sozinho. Aí você fala, Sérgio, mas eu estou dando conta. Aí você me aciona. Aí a gente vai para o atendimento e às vezes a tua proposta ali é um outro, tem mais coisa para ver, tem mais coisa para resolver que você não conseguiu fazer sozinho. E a gente vai ajudando junto, tá? Por isso que eu estou sempre aqui. Agora, então esse é um caminho da gente tirar. Um outro caminho, de repente você já está tão bem calibrado, e isso é muito real que eu vou falar aqui. Você está tão bem calibrado, você já estudou tanto, você está tão bem, que você só de eu falar aqui, falou, cara, não precisa ter corpo astral. Você fala, pô, se não precisa, então eu vou tirar. De repente você tem uma potência tão grande, você é uma potência tão grande, melhor dizendo, e aí você simplesmente fala, cara, eu vou começar esse processo. Gente, é um processo, não é assim, despluga tudo de uma vez, é um processo, porque senão você não aguenta. Você não aguenta. Eu tenho 3 ou 4 pessoas que eu conversei na semana passada que estão nesse processo. Já dou até essa dica. É um vazio absurdo. Absurdo, porque você é como se você estivesse caindo num poço sem fundo. E sem fim. Essa queda. Por quê? Porque você vai ficar solto aqui. Do jeito que era quando você chegou. Só que quando você chegou, você tinha toda a sua ciência na consciência. Então, quando você chegou, quando você entrou na simulação e qualquer outra porcaria dessa, você só passou para dar uma olhadinha e acabou ficando. Né? Então, você volta para esse estado. E esse processo é um período de adequações e adaptações. Por isso que eu falo lá do TEAC, da egrégora que sustenta, dos Merkabas e blá, 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 blá. Do Haceia, da chave do Haceia, Nagiroshi, Vidantrasti, Kumaran. Ninguém consegue descriptografar essa ferramenta, entendeu? Então, é o que eu tenho para oferecer. É o que eu tenho para oferecer, porque aí você começa a se libertar. Outro dia falaram assim para mim, Sérgio, mas então tá, então eu não tenho mentor, não tenho ninguém. Não... Cara, você tem, você tá aqui na simulação, não seja besta. Você tá aqui, você tem que trabalhar como diz a lei aqui, CLT, né? Você tá ali, cumpre as diretrizes daqui, até que vai chegar um momento que você não vai precisar mais. Aí você já troca de fase, mas enquanto está no processo, você simplesmente vai trabalhando isso. Tá? E é só isso, a tomada de consciência, certo? Você tem a ciência disso na tua consciência. Então você começa a ativar. É só isso, não é muito complicado não. Não tem que fazer trabalho de 20 mil reais não, tá? Se alguém estiver vendendo esses negócios, você sai fora. Não precisa de nada disso. Nada, nada. Precisa de ciência da consciência. Só isso, você está ciente do que está acontecendo. Então esse é um ponto. Uma outra questão que eu quero deixar aqui atrelada a essa questão do plano... dessa ideia de corpo astral, desse aprisionamento besta, essa necessidade absurda que a maioria das pessoas tem de querer saber o que está acontecendo no plano astral, gente. Não dá conta nem da vida que tem aqui. Tá tudo lascado, a maioria das pessoas, tudo lascado, com um monte de coisa para resolver, um monte de coisa para resolver, e quer lembrar o que acontece no plano astral. Primeiro, então, eu acho que agora, depois dessa explicação de como funciona, você já talvez até tenha a resposta por que é que você às vezes não lembra. Né? Porque às vezes o negócio está tão pesado do outro lado, está tão pesado que você é melhor não lembrar. Isso é uma coisa. Segundo, nós temos aqui uma estrutura que foi nominada... Deixa eu só abrir aqui, espera só um pouquinho, preciso do meu dedo. É
Aqui eu tenho a imagem do Racei aqui na minha frente. E o computador desligou. Foi nominada de bot, que são os robozinhos, né? Então muitas, mas muitas pessoas estão aqui dentro dessa proposta de simulação nessa qualificação de bot. Gente, bot não tem corpo astral. Às vezes você está aprisionado num trem desse e você não tem corpo astral. E aí faz 1 milhão de cursos, gasta uma grana querendo fazer projeção da consciência, projeção astral. E não consegue. Por quê? Porque não tem. Como é que vai fazer se não tem Cristo? E aí a pessoa fala, não, todo mundo faz, porque eu também quero fazer. Eu falo, gente, não precisa. Aí pergunta pra mim, Sérgio, mas você lembra? Eu falo, eu lembro. Eu não tenho corpo astral. É a consciência que vai. Não precisa de um veículo a mais. Você não estamos dando conta de abastecer o nosso fusquinha na garagem? Vai querer mais ainda? Não precisa. Você vai com a consciência. E vai para onde você está antenado, onde está conectado. Então, muita gente não tem. Aí o que acontece? Imagina que você está aqui num outro projeto. E esse outro projeto, ele é tipo observador. E você só veio exatamente com o bot. Por quê? Porque é uma proteção, né? Você está protegido ali, você está seguro. E aí você sabia de tudo já, como funcionava aqui, como é. E aí você veio lá naquela configuração justamente. Por quê? Porque é seguro. Aí você fala, cara, tô protegido aqui. E aí você entra aqui na simulação, você acha tão legal que todo mundo fala, esse marketing espiritual, né? Que eu acho um barato isso. Que as pessoas, elas vêm aqui falar, né? Que elas vêm fazer live e falar, contar, né? Pelo menos era quando eu acompanhava. Agora eu não acompanho mais nada, faz uns 6, 7 meses. Mas até lá, quando eu fazia live com as pessoas, era assim. Nossa, porque eu tive uma projeção, porque eu conversei com fulano, conversei com Beltrano, e tem que vir contar ainda, né? E aí quem tá na caminhada, fala, cara, eu tenho que conseguir também. Pô, se um consegue, o outro consegue também. E aí, com essa informação, talvez seja a resposta que você tá esperando. Por que é que eu não lembro? Por que é que eu não consigo? Por quê? Porque, cara, você tá numa outra frequência aqui, e você não precisa disso. Aí a pessoa batalha tanto, ela quer tanto, ela insiste tanto, que aí o que acontece? Ela consegue. Ela consegue. De tanto que ela insistiu, ó, quer uma forma assim. Eu sei que vocês vão querer me enralar depois, mas fica aí, é o entendimento de cada um de vocês. É vocês que vão ter o discernimento depois, né? Mas, cara, vai na tal da ayahuasca lá. Vai lá. Vai lá porque as pessoas falam assim, cara, eu não consegui. O Sérgio falou, e o TEAC não me ajudou nada, e não consigo ter minhas experiências. Vai lá. Vai lá e volta com a experiência. E volta com tudo que vem junto no pacote. Porque aí se não... Imagina, se você faz parte... gente, eu não estou julgando. Quem quer fazer, faça. Mas eu estou falando como é o processo. Eu atendo, eu vejo como que é o negócio. E aí a pessoa não tinha nada. Ela não conseguia lembrar de nada. E lá, quando tem um estímulo tão forte e tal, né, que na consagração ali e tudo mais, e o teu cérebro, ele libera lá. E aí você, naquela liberação, enquanto você tá... Eu sei porque eu tomei, tá, gente? Você tem lá aquelas luzes que começam a surgir, você começa a acessar os hologramas e tal, fica todo colorido, bonitinho, e depois você, pum, explode lá, né? Aquelas luzes e o momento da explosão é o momento onde coloca em você essa frequência. E aí você já era. Até então não tinha nada. Aí a pessoa fala, cara, consegui. Agora deu certo. E aí fica escravo daquilo ali. Sendo que o processo é você ter as experiências fora daqui de forma totalmente genuína. Por quê? Porque você se preparou, você preparou a tua equipe, você tem segurança. Tá? E aí, gente, eu falo rasgado, um monte de terapeuta que faz isso e vai atender depois, mas só dá merda. Desculpa a expressão, mas só dá merda. Então, eu tô falando rasgado aqui, por quê? Porque a minha postura nesse momento, como eu falei ontem lá na primeira ativação, nesses dias aqui, nesses dias que a gente está fazendo até domingo, é essa proposta de libertação. É essa a proposta. Então a gente tem esse caminho, esse fortalecimento, e os alunos que já estão lá no TEAC, que estão refazendo, muita gente refazendo, os alunos que estão refazendo sabem do que eu estou falando, da potência que veio no negócio. Tipo assim, para quem realmente
quer parar de tomar água com açúcar, entender, encarar de verdade como é o negócio, tá aí a oportunidade. Por quê? Ou então fica, né, nesse looping aí, o looping vai ficar aprisionando. Então, essa informação é super importante, porque às vezes você não tem nada, você tá clean, tá belezinha, você tá pronto para sair, né? Eu vou falar disso lá, não existe ascensão, existe extração. Essa ideia de ascensão é outra balela, vou falar isso lá na outra live. Existe a extração. Então você tá pronto, cara. Você tá pronto. Você tá vivendo já o negócio aqui só como observador. Quando eu falo daquele filme Bliss, que é legal de assistir, porque ali tem um choque de valores, porque as pessoas elas acham que estar aqui na simulação você precisa estar bem, precisa estar estável financeiramente e tal, e você pode estar, mas que isso não é o objetivo. E lá, a cientista que entra na simulação ali, na Matrix, ela vem numa condição assim horrível, que você fala, nossa, um julgamento total, né? Pra quem assistiu sabe, um julgamento total. Só que, por quê? Porque isso não importa, eu não sou escravo disso aqui, tá? Então, eu quero até mesmo introduzir para vocês uma outra informação dentro desse leque de informações que eu estou trazendo aqui. O que acontece? Vocês, né, vocês vão formando a opinião de vocês e cada um vai seguindo o seu caminho. Não quero que não precisa acreditar em tudo que eu estou falando. Tem a sua experiência e depois lá na frente você vai ver. É só isso, tá? Não tem aprisionamento aqui não. Agora, o que é legal de introduzir nessa proposta de reflexão é você começar, e vou pegar essa fala lá do filme, tá? Do Bliss. Para quem não assistiu ainda, se quiser, assiste lá, vai ser bem legal. Depois que a gente vai falando isso aqui. Que aí você começa a perguntar o que é real. O que é real aqui na sua vida que você está fazendo. Então eu, por exemplo, eu falo que eu sou um personagem, né? Que agora eu estou aqui. Isso aqui, para mim, é real. O lugar onde eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Isso aqui é real. Hoje, no período da tarde, eu precisei dar um pulo na rua, fazer umas coisas de rua. Aquilo é uma ilusão total. Aí eu fico olhando, fico vendo as cenas, tipo assim, é como se alguém ficasse fazendo coisas exatamente para me atrapalhar, para me aborrecer, né? Então, lá eu sei o que não é real. As pessoas que estão trafegando, as pessoas que estão dormindo. E aí você olha e ali tem uma pessoa de verdade, o resto são bots, são os hologramas. Então, essa pergunta, para quem quiser, lógico, não, já deu meia hora. Essa pergunta, para quem quiser, será que eu tenho corpo astral? Será que eu preciso de corpo astral? Tá? Será que vale a pena ficar investindo nisso? Tá, será que então eu vou começar o meu caminho de quebra disso tudo? E aí você quem vai fazer o teu caminho. Então eu dei aqui alguns apontamentos, trouxe algumas observações, se vocês acharem que faz sentido, ok. Se não achar se achar que não faz, eu peço desculpas, né, pelo tempo que você gastou aqui. E dei alguns pontos para vocês entenderem como é o sistema de aprisionamento. Tá? Então, para vocês hoje, comece a questionar o que é real. O que eu estou fazendo é real ou é uma ilusão? O trabalho que eu faço é real ou também estou aprisionando? Para onde é que eu estou conduzindo as pessoas que me são raras e caras? Eu atendo pessoas aqui que elas não entendem meu trabalho. Elas não entendem, elas acham que eu sou uma outra linha de terapia que vai ficar conversando comigo toda semana, toda hora no WhatsApp, como se eu fosse... Gente, não é assim. Então, o meu trabalho é o quê? É abrir. Eu conecto a pessoa e não precisa falar comigo nunca mais. Se você fizer a receitinha que eu trago ali no feedback, acabou. Não precisa ficar mandando mensagem para mim. Não tem tempo para isso. Entendeu? É você fazer o teu caminho. Só faz essa pergunta, o que é real? Então as pessoas que chegam para mim, elas são caras e são raras. E quando é real, que eu sei que é uma pessoa real, que aquela consciência está desejosa realmente de seguir um processo, eu gasto energia ali. Eu gasto energia, eu desdobro, eu vou em cima. Agora, tem pessoas que não são reais e não querem isso. Só vem para atrapalhar. Só vem para trabalhar. Essas eu só vou conseguir ajudar quando elas saírem daqui, da simulação. Só quando saírem. Antes eu não vou conseguir fazer nada por elas. Mas está lá anotadinho, porque a gente faz o atendimento, por mais que eu não fale, já está feito o processo de input ali. Então, isso é importante entender. O que é real?
nesse processo, tá? Então, dentro da simulação, você tem lá aquela, como chama? Aquela série 1899, o último finalzinho do último episódio, lá do 8º episódio que eu sempre falo, da menina que desperta, né? E ela estava numa simulação, vai para o simulador e depois dali a gente iria para um outro caminho. Agora a gente está encurtando esse caminho, não precisa voltar para o simulador. Se a gente tira o corpo astral, você não vai ser redirecionado para lado nenhum. Você vai seguir para você mesmo. Aquela frase, caminho de casa, tô com saudade de casa, aquela conversa toda, né? Aí você vai saber realmente o que significa isso. Não é saudade de nenhuma nave, não é saudade de nenhum planeta. Você não tem que ir para planeta nenhum. Nenhum. Aqui, nem em nenhum lugar. Você simplesmente desconecta do sistema de simulação. Tá bom? Então, gente, o recado de hoje é esse. Se faz sentido para vocês, filtrem. Eu vou salvar aqui, depois vocês assistam de novo, compartilhem. Eu vou pedir para o João depois colocar lá no YouTube também. A gente vai aqui gravar. Não sei se pode essa também, depois o João vê. Se não puder, vocês assistem por aqui mesmo, porque é super importante isso. Ninguém vai fazer por você, tá? Ninguém. Se você não faz por você, ninguém vai fazer. Então nós, terapeutas, nós que vestimos a camisa, que estamos atuando, nós temos que falar isso para as pessoas. Ó, ninguém vai fazer por você. Nós somos os porteiros, nós acolhemos você, abrimos os caminhos e você caminha. Tá? Então essa informação de hoje, você não tem corpo astral, você não precisa dessa palhaçada mais, você vai quebrar muita coisa, muita coisa, muita coisa. E depois, um segundo passo, tá? De quebrar corpo astral, aí você começa a libertar as suas equipes. Aquela tal de linha de ancestralidade, aquele aprisionamento, aquela besteira toda, você fala, caramba, isso aqui era só uma prisão. Era uma prisão. E você vai descobrir que o Exu que você tem medo, a pombagira que você tem medo, na verdade é uma frequência que está ressoando com a sua, implorando, pedindo, me ajuda a sair daqui. E aí ensinaram que não, que você não pode fazer nada disso. Então quando você quebra o corpo astral, você desvincula tudo isso e abre passagem, se você quiser, para ajudar as pessoas. Aí sim, de fato, nós estamos contribuindo nesse processo que até então chamava-se de ascensional e agora eu trouxe esse nome extração aí, tá bom? Gente, muito obrigado, agradeço aí o tempo de vocês e a paciência por ficar aqui escutando. Desculpa, interrompeu, né? Que vocês tenham aí a lucidez no processo de vocês, que vocês consigam fazer da experiência de vocês aquilo que é o mais importante para vocês, não para os outros, tá? Fiquem atentos ao mercado, às pessoas que só querem vender, e promessas e promessas e promessas, e esses entrelaçamentos e emaranhamentos, tá bom? Aqui eu estou trazendo para vocês uma possibilidade de vocês fazerem o processo de vocês sozinhos. E se isso faz sentido, vamos com a gente estudar, tá bom? Amanhã, às 19 horas, estaremos aqui também para falar sobre um outro assunto. Eu não sei qual é o assunto de amanhã, não sei se é extração já amanhã, vou ver só na hora ali, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso para vocês, muita raceia, muita elevação dessa frequência, muita paz, muita luz, muita harmonia na vida e na experiência de todos vocês. Nos vemos daqui a pouquinho em desdobramento para aqueles que estão aí nessa frequência. Tchau, tchau, gente.